Oi, gente. Oi, gente. No vídeo de hoje eu vim fazer um react aqui junto com vocês sobre os intervalos bíblicos em escolas, né? Cultos em escolas. Vim fazer esse react aqui do Antônio Miranda. E deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Eu quero ler os comentários de vocês. Esse aqui é meu canal, me chamo Urtizita. E no vídeo de hoje eu vim falar aqui pra vocês a respeito, trazendo minhas opiniões aqui, minha crítica sobre o que eu penso sobre tudo isso, sobre intervalos religiosos, né? Enfim, vamos reagir aqui. Vou dar expor minha opinião, né? E também eu vou falar aqui pra vocês se eu concordo com a opinião de Antônio Miranda, porque a maioria das coisas que ele fala, o que ele vai falar aí, que eu já, antes de gravar esse vídeo, eu já assisti a metade desse vídeo, mas não assisti tudo do vídeo dele. Mas é isso, gente. O que vocês... Deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários, pra mim saber o que é que vocês acham sobre os intervalos bíblicos de cultos em escola. Você que tem filho, né? Você que tem filho, você pensa sobre isso. Se você acha certo isso, que o seu pensamento, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Vamos aí pro vídeo. Vamos pregar o evangelho em uma escola que fica em uma das maiores favelas de Belo Horizonte. Então olha o que está acontecendo aqui, galera. Influenciadores e pastores, né, estão indo em escolas públicas pregar o evangelho, né? Isso no intervalo, o que está se espalhando como sendo IB, né? Intervalo bíblico. Cara, isso é uma coisa que muito me preocupa, tá? Isso aqui me preocupa muito, porque isso aqui, se espalhar, meu irmão, como já está se espalhando, não tem volta. Porque a maioria das pessoas no Brasil são cristãs, são evangélicas. Políticos não vão querer se meter porque vão perder voto, e muitos deles são evangélicos, são cristãos. A justiça não vai poder fazer nada porque vai receber uma crítica muito grande. Isso é ridículo, né, gente? Porque cadê o país que é laico, né? O Brasil é país laico, né? E fazer isso. Muito pesado da sociedade, e eles vão falar que é liberdade religiosa, sendo que pastores e influências bíblicos em uma escola pública, né, fazendo isso, essa doutrinação, fere o Estado laico, né? Mas como a maioria é quem manda, né? Como a maioria dos religiosos dentro do Congresso, da Câmara, né, não vão querer mexer com isso, e muitos das pessoas que estão nos tribunais também são religiosas, provavelmente isso daqui não vai ser impedido, isso aqui vai continuar. E se impedir também é pior, porque aí vão falar que são perseguidos, né, que não podem professar a fé deles, e aí isso vai se espalhar de qualquer forma. Isso aqui vai causar uma alienação no brasileiro de uma forma que você não tem ideia. Isso aqui tem um potencial de alienação tão grande nas pessoas que até meu primo, que é cristão, mandou pra mim. Falou, cara, olha, isso é absurdo. Até cristãos estão achando isso aí um absurdo, porque isso vai alienar de uma forma que vocês não têm ideia. E aí eu pergunto aqui pra vocês, né? Gente, como é que pode, né? Já as igrejas, tantas igrejas que já existem no Brasil, já não é o suficiente para alienar as pessoas, para enganar as pessoas, né? Com um livro bíblico que ensina machismo, ensina preconceito, ensina separação, ensina condenação, né? Ensina tu ficar com medo de ir pro inferno, com medo do diabo, com medo de tudo, até do teu caráter, do que quem você já nasce, você tem que reprimir por conta de um medo de uma Bíblia, né? Um livro que coloca medo nas pessoas, um livro que as pessoas querem colocar como modo de vida, né? Um livro que condena as pessoas, né? Aí as pessoas já estão cheias de problemas, cheias de problemas nas suas casas, cheias de problemas, né? Já
E aí já tá cansado de que essa religião é empurrada pelos pais nas igrejas, crescendo, já nascendo, já crescendo já com esse empurro de religião, de acreditar nessa religião, né? Do cristianismo, né? Principalmente, né? Porque no Brasil é o que mais tem crente, né? Então, aí fica empurrando, aí agora tem que empurrar mais em escola. Gente, eu sou contra isso, entendeu? Eu sou contra isso porque a escola é um lugar de você aprender coisas verdadeiras, reais. Ciência, geografia. Eu sou a favor a ensino religioso porque ensino religioso, né? Para as pessoas saberem estudar sobre as religiões. Foi o que eu também fiz. Foi estudar também as religiões para poder entender. E acho que porque da religião daqui, religião de sei aonde, eu gosto sempre, né? Quis aprender isso aí. E eu sou a favor, mas não de você empurrar a religiosidade nas escolas, né? Ensinando um gibíblico, uma história gibíblica, uma ficção, porque não é um livro que é real, que aconteceu real, né? É um livro que traz ilusões na cabeça das pessoas, fanatismo, preconceito, que traz, deixa as pessoas mais, não incentiva as pessoas a ter mais senso de pensamento crítico, né? E fica aceitando assim, aceitando tudo e achando normal, né? E o pior é que também os pais vão aceitar isso, porque os pais, a maioria deles são crentes, né? Então vai ser a favor. Eu vendo isso, né? Eu tenho um filho pequeno que estuda na escola pública e já fiquei sabendo que a professora dele coloca músicas evangélicas dentro da sala de aula para as crianças pequenas escutar, né? Então você já vê a alienação desde pequeno, né? Porque eu também fui empurrada a acreditar nessas coisas. Mas cadê o Estado laico, né? Porque como ele vai falar aí, que eu sou super acordo com ele, né? Vamos escutar aqui. Para falar que a Bíblia é uma mentira, contar as coisas erradas da Bíblia, os cristãos vão reclamar. Só que, mesmo se isso acontecesse, tivesse o intervalo a Exu ou o intervalo a Darwin, no caso dos ateus, né? A proporção de cristão é infinitamente maior, cara. É infinitamente maior. Então, a maioria dos alunos iriam rechaçar e a sociedade também rechaçar os outros que não são evangélicos. Então isso aqui, cara, vai destruir o Brasil que já não tá bom, né? Isso aqui tem um potencial de alienação gigantesco, de doutrinação das crianças. Já, pai, você que tem filho, filha, proteja-o quem puder, né? Proteja-o quem puder. Era o evangelho em uma escola que fica em uma das maiores favelas de Belo Horizonte. Ó, eles foram numa escola que fica em uma das maiores favelas, né? Ou seja, estão indo em locais humildes, né? Se você quer botar a doutrinação religiosa no seu filho, faça isso numa escola particular. E sabe qual é o problema? O problema é que vão pegar, tipo assim, eventos que tiverem uma escola, por exemplo, assim, com funk, né? Aí vão falar assim, tá vendo? Funk pode, mas ler a Bíblia não. Aí vão pegar, por exemplo, assim, universidade, né? Universidade que tem lá, por exemplo, o homossexual. Aí vão falar assim, tá vendo? Tem homossexual. Aí Bíblia não pode. Aí vão ficar comparando com coisas que não tem nada a ver para fazer ali uma panfletagem com o público religioso evangélico, tá? Então isso aqui tem cara, isso aqui é uma das coisas mais danosas que eu já vi nos últimos anos, cara. Eu acho que isso aqui vai ser uma alienação geral, velho. Isso aqui vai ter um potencial de... Com certeza vai ter pessoas mais preconceituosas, mais pessoas com machismo e feminismo. Vai ter mais pessoas que gosta que vai empurrar mais pessoas mais alienadas à enganação, para empurrar as pessoas a acreditar nessas coisas, entendeu? E não ter o senso crítico do ridículo, entendeu?
vai ter mais pessoas mais burras, retardadas, pessoas que não estudam a realidade, que é geografia, ciência, outros livros, né? História, mas prefere estudar a Bíblia. Um livro que na verdade nem estuda, né? Porque tantas coisas que uma pessoa que verdadeiramente estuda um livro desse vira ateu. Primeiro, né? É impossível você continuar acreditando, lendo uma Bíblia e acreditando nessas coisas. Mas se as pessoas hoje em dia, as crianças hoje em dia, os adolescentes, hoje mal estudam os livros que é para realmente estudar, que são realmente reais, são fatos reais que foram estudados, né? Eles já aí ainda vem falar em Bíblia, vem querer trazer Bíblia, trazer religiosidade de cristianismo nas escolas, só tá atrapalhando mesmo o ensino das pessoas, sabe, estudarem mais o que é realidade, viver mais na fantasia, né? Porque a Bíblia é um livro de fantasia, um livro que te leva a tua ilusão, onde as pessoas vão ficar com mais problemas psiquiátricos, com problemas e o país vai ficar mais violento, né? Que nós vemos que a religiosidade, onde tem mais excesso de religiosidade, é um país mais violento. Tem um estudo, né, que foi comprovado isso, né? E essas pessoas vão ficar sem conhecimento, cada vez mais burras e alienadas por um livro há 2000 anos atrás, que foi criação humana, né? E outros livros que também são mais importantes, como ciência, geografia, história. Esses livros que também foram escritos por humanos, mas são reais, né? Que foram estudados, foram provados cientificamente. As pessoas não querem estudar mais, não querem saber mais de ler, que é mais difícil de entender, né? A Bíblia, você só vai escutar mesmo, né? A mesma coisa. E é totalmente diferente, gente. Totalmente diferente, né? Bíblia, religião, política, escola é totalmente diferente. São essas coisas totalmente diferentes que não eram para se misturar, né? Eram para separar, né? Já misturam religião com política, né? Porque tem a bancada evangélica, né? E aí agora querem empurrar religiosidade nas escolas. Cadê o país laico, né? Alienar o público, né? Ainda mais aqui, ó, G1, aí G1.com, que é da Globo, né? Aí vão falar assim, tá vendo? Coisa da Globo, agora que tem que ter intervalo bíblico em todas as escolas mesmo. Galera, isso aqui, mano, tem um potencial para se espalhar mais do que vírus. Isso aqui pastor, influencer, gospel, etc. Vai se aproveitar muito disso aqui e colocar ali religião dentro das escolas, todas. Se isso aqui não for parado, meu irmão, a gente tá fudido, as nossas crianças estão fudidas. Eu muito me preocupo porque meu filho tá em fase escolar, né? A escola dele é particular e eu acredito que não vai ter isso. Mas se virar febre, meu irmão, quem sabe? Cara, das coisas mais aterrorizantes que eu já vi isso aqui. As favelas de Belo Horizonte. Você sabe o que é intervalo bíblico? Em diversas escolas públicas e privadas do Brasil, alunos cristãos, em sua maioria evangélicos, estão utilizando o intervalo para cantar louvores, orar e ler a Bíblia. Esse movimento tem viralizado na internet e é impulsionado por jovens que querem utilizar a fase escolar. Escola Estadual de Goiás, né? Então, escola pública sendo usada, tá vendo que isso aqui é tipo uma sala. Gente, tem uma parte aí que ela vai falar sobre espiritual, as pessoas terem contato com algo espiritual, divino. Gente, isso aí é mentira. Não existe você se conectar com coisa espiritual, divina, não. Isso é mentira. Cadê as crianças desaparecidas? Porque se eles têm tanto contato com Deus, contato com algo espiritual, por que não traz aí as crianças que estão desaparecidas aí, né? Para falar para esse Deus aí, mostrar onde está. Um auditório, né? Eles estão recebendo ali pregação. Para expressar sua fé. E o que começou como
uma iniciativa espontânea dos estudantes, passou a ganhar outra dimensão com a presença Aqui, ó. Deve ter aqui pastores, influenciadores, né? de pastores e influenciadores Olha aí, ó. Pastores e influenciadores. Isso aí já é uma doutrinação que está sendo feita nas escolas, né? Ferindo o Estado laico. Não já basta só a doutrina nas igrejas, né? Dentro de casa, no país. Agora tem que ser nas escolas. Quer enfiar a religião em tudo que é lugar, né? Só não enfia no cu, porque... religiosos dentro das escolas públicas. Nas redes sociais, esses influenciadores mostram alunos chorando e recebendo orações, o que especialistas dizem que isso pode ser um possível culto. Será que isso fere o Estado laico? Eu conversei É óbvio que fere o Estado laico. É só você pensar assim, você que é cristão, que está concordando com isso, tenha um pouco de parcimônia. Você ia gostar de ter, por exemplo, um bandista, um candomblessista, falando de Exu, de Ogum, para o seu filho no intervalo da escola? Acho que não, né? Então você que é cristão, coloque a mão na consciência. Então falar lá para as crianças, lá num escritório, numa quadra sobre Bíblia, essas coisas assim, também é errado. Escola não é lugar para isso. Ainda mais escola pública. advogados e eles me explicaram que os alunos têm direito a exercerem a liberdade religiosa na escola, desde que isso seja autorizado pelos gestores e não prejudique nenhuma atividade pedagógica. Não, autorizado pelos pais vai ser, porque a maioria dos pais são cristãos, são religiosos, né? Então eles vão autorizar isso. E como é intervalo, segundo, né, o que dizem, né, o intervalo, se é no intervalo também não vai prejudicar a atividade pedagógica, mas o que está acontecendo é uma alienação, uma doutrinação, que partiu dos alunos. Para mim, quando eu estudava, né, na escola, quando terminei meus estudos, era difícil colocar as atividades da escola mesmo, dos estudos, das coisas da Bíblia, não. Do livro, né, de geografia, ciência, esses livros assim que você tem que pensar muito, tem que... Inglês, por exemplo, né? Ninguém quer aprender inglês, ninguém quer aprender matemática, mas ninguém quer ficar escutando um professor falando de matemática, ou falando de história, ou falando de geografia, né? Mas quer escutar isso aí, entendeu? Era difícil de eu aprender, de eu colocar na minha cabeça, porque era difícil, porque pessoas onde o país que tem horrível educação, né? Que era para incentivar uma educação de qualidade, né? E o senso do crítico, e também trazer mais conhecimento para as crianças, onde era para ter mais conhecimento, onde as pessoas as escolas era para incentivar mais o conhecimento, incentivar o senso crítico. Você a ter mais educação é um lugar onde você tem que ficar aprendendo mais religiosidade, né? Não usou de influenciadores. Mesmo assim é uma alienação. A entrada de pastores dentro das escolas pode ser inconstitucional se não estiver na grade curricular e nem inserido no contexto de ensino religioso previsto por lei. Neste caso, Ensino religioso já é foda, né? Ensino religioso já é complicado, né? o artigo 19 da Constituição Brasileira explica que nenhum órgão público pode favorecer cultos ou igrejas, exceto... Mas aí não vai ter como. Isso aí, meu irmão. Isso aí, se os crentes quiserem, se os religiosos quiserem, eles vão botar pra fuder em cima disso aí e acabou. E outra coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, ó. Como a Globo tá noticiando isso, ele já tem a raiva da Globo, ódio da Globo, né? Eu falo assim, tá vendo? Quem tá contra é a Globo, agora que a gente vai fazer mesmo. Aí se o Ministério Público for fazer alguma coisa, tá vendo? Estão nos perseguindo. Cara, então isso tem um potencial muito grande pra dar merda. Muito grande. Se eu, por exemplo, eu que sou ateu, tô explicando isso aqui, eu falo, tá vendo? Os ateus estão contra, agora que a gente vai fazer nosso culto bíblico mesmo, entendeu? Então, tipo, não tem o que fazer não, velho. Notícia de que o Ministério Público foi assinado pelo Sintep para investigar a realização de intervalos bíblicos em escolas estaduais de Pernambuco. Teria como objetivo, segundo aqueles que as defendem, o objetivo de evitar que outros alunos tivessem a sua liberdade de expressão religiosa retirada. No entanto, essa medida gera um grande equívoco em sua justificativa, pois
Mas o intervalo bíblico nunca teve como propósito impor uma fé, e sim oferecer de forma voluntária um momento de reflexão espiritual para aqueles que desejam participar. O artigo 5 da Constituição Federal. Aí se as pessoas que não querem participar isso, que porque se fosse, gente, se fosse um bandista, um candomblé, ou fosse um ateu em cada casa, como esses religiosos vão na casa das pessoas para chamar para ir para a igreja deles, e as pessoas têm que estar na obrigação de aceitar e não falar nada contra, e dizer não quero, não aceito, né? Aí a gente tem que aceitar. Mas se fosse um candomblé, se fosse um bandista, se fosse um ateu, fosse na casa das pessoas, ou até mesmo incentivando isso nas escolas, aí ia ter o quê? Ia ser o quê? Ia virar uma revolta, né? Ninguém ia aceitar, né? Ninguém ia ficar de acordo, né? Cadê a liberdade religiosa, né? É só do cristianismo? É só o cristianismo que existe de religião? E as milhares de outras religiões, milhares de deuses, milhares de Bíblia Sagrada. Isso aí não significa nada, né? Não é nada. A forma voluntária dentro de uma escola, tá? Dentro de uma escola, eles estão oferecendo dentro de uma escola de forma voluntária, né? Não é doutrinado, não. Você não está sendo doutrinado, você não está tendo ali uma pressão social para participar, nada do tipo, não. Assegura a todos a liberdade de religião e crença, desde que isso não interfira na ordem. Proibir o intervalo bíblico, que é um espaço de acolhimento e crescimento espiritual, fere justamente a nossa forma de liberdade. Enquanto nós cristãos somos chamados a respeitar todas as crenças, mas também é importante defender a nossa fé, a nossa forma de expressar, de forma pacífica e voluntária. Então, eles vão, no caso agora, se vitimizar, colocar como estão sendo perseguidos e vão defender a fé deles. Cara, isso daí, meu irmão, isso daí já fudeu. Se eles quiserem, se os jovens quiserem, os pais quiserem, a sociedade cristã quiser, fudeu. Isso aqui é literalmente o Brasil virando um evangelistão na tua cara. Isso aqui é o domínio, a teologia do domínio religioso tendo o total sucesso. Isso aqui é o sucesso absoluto. É o Brasil virando um evangelistão. Aí fica com mais fanático religioso nas escolas, em todo lugar. E o país, acima de tudo, né? Acima de todos, um Deus, uma religião. E o país mais violento, né? Mais violento, mais homicídio, mais muita coisa. Isso aqui agora é uma das coisas mais preocupantes que eu já vi na minha vida em relação a isso. A justiça nesse momento atenta contra a verdadeira liberdade, porque os alunos que frequentam intervalos bíblicos não recebem apenas um momento religioso, mas sim um apoio emocional e crescimento espiritual, além de fraternidade com os outros alunos. Em um país laico, a laicidade não é sinônimo de exclusão religiosa, e sim do direito da manifestação de todas as crenças e até mesmo da ausência delas. Se a intenção é garantir respeito a todas as religiões, por que proibir um espaço que promove valores positivos e que ajudam toda uma comunidade? Então, você que é da Umbanda, você que é do Candomblé, pode incentivar seu filho a fazer um espaço de Exu também dentro das escolas. Só que é aquilo que eu falei. Como não vai ter, a maioria das pessoas não são de Umbanda, não são de Candomblé, esses alunos que forem fazer isso, eles podem até sofrer perseguição de outros alunos, né? E também da sociedade. E outra coisa, se você faz um culto a Exu dentro de uma escola, fala assim, tá vendo? Culto a Exu pode, agora da Bíblia não. Então, cara, tipo assim, você está literalmente de pés e mãos amarrado numa situação dessa daí, cara. Tem que ter um juiz com culhão para proibir. E se proibir, vira perseguição. Entende? Como que é difícil lidar com essa situação aqui? Unido a alguns erros que cometemos. Ele nos oprime e nos acusa. Mas o que ele diz e o que o mundo diz sobre nós não faz diferença. Porque o que importa de verdade é o que... Isso aqui é uma sala de aula sendo usada para ter um culto evangélico. Tá? É uma sala de aula onde essa aluna está ministrando um culto.
Agora, se evangélico. Daqui a pouco vão fosse, cobrar até né? dízimo e oferta Se do lanche fosse, dos peraí. alunos. Se fosse, né? Se fosse outra religião aí, né? Aí, enfim. Daqui a pouco tá pedindo o dízimo, né? Nas escolas também. Porque agora tudo é comércio, né? Que o Senhor diz sobre nós, porque Ele verdadeiramente nos conhece. Ele conhece nossos corações e Ele conhece quem somos de verdade. Em 1 Timóteo 4, 12 ao 14, diz: Ó, IB, intervalo bíblico. Ó, mais uma sala de aula, né, sendo usada como se fosse uma igreja. É uma situação extremamente preocupante, né, que está se espalhando pelas escolas públicas do Brasil inteiro. E, na minha visão, se isso aí se espalhar como já está se espalhando, não tem volta, tá? É comprar uma briga muito grande. O político não vai querer cobrar essa briga. Se juízes, promotores forem comprar essa briga, eles vão se fazer de vítima, aí vai entrar pastor, influencer gospel, falando, tá vendo, estão perseguindo o evangelho, ah lá, mas eles colocam nas universidades drag queen. Pois é. Eles colocam nas universidades umbanda e candomblé, aí vão falar um monte de coisa, colocam funk nas escolas, né? Vão inventar um monte de coisa, né? Um monte de situação que você imaginar para colocar a favor disso. Então isso aqui é algo extremamente preocupante. Ao meu ver, o Brasil hoje está dominado pela religião evangélica e é algo que só vai crescer, tá, nos próximos anos, não é algo que vai diminuir. Onde que era para abrir, né? Abrir mais escolas, abrir mais hospitais, abrir mais oportunidade de emprego, mais trabalhos, empresas, né? As empresas que estão mais dando dinheiro no Brasil é a igreja, por isso que abre. E há essas crianças aí que estão sendo doutrinadas, entre elas, né? Elas vão na igreja, aprendem essas coisas na igreja, com pastores, às vezes até na própria família, e levam isso para as outras crianças dentro das escolas, e isso aí vai ter um potencial de crescimento, de alienação, de doutrinação, de lavagem cerebral nunca antes visto na história desse país. Nunca antes visto. Isso aqui vai alienar o brasileiro todo alienado nisso aí. E aí você pensa naquele aluno que não acredita nisso, que acha que isso é mentira, ele vai ser inclusive excluído do convívio com os outros alunos, né? Porque eles vão estar separados, ali fazendo a oração deles, a alienação deles, e o outro coleguinha vai estar lá excluído no canto, né? No máximo com um ou outro coleguinha ali. E membros de outra religião também vão se sentir perseguidos e excluídos ali do convívio com os outros colegas. Então, dentro da escola pública, vai se fazer uma lavagem cerebral, um afastamento, uma segregação entre os alunos. E isso deve ser incentivado, isso daí, pelo que eu estou vendo, deve ter muitos professores que são cristãos que estão incentivando isso aí, que estão concordando com isso, e muitos diretores que também estão concordando com isso aí. Então isso é uma coisa que, para sair, cara, vai ser muito difícil. E aí vai acontecer, sabe o quê? Logo vai entrar criacionismo nas escolas com força. Criacionismo nas escolas públicas vai ser pauta aqui no Brasil. Se já não for nesses intervalos bíblicos, né? Se já não for, inclusive, nas aulas de biologia. Abaixo da média, Brasil fica entre os piores em ranking global de matemática. Esta é a primeira vez que o Brasil participa do ranking do Teams, que avalia o desempenho de... Aí incentiva mais pessoas mais com fanatismo religioso, e onde a medicina precisa mais de profissionais, fica com mais pessoas mais fanáticas a viver de igreja, a não ter conhecimento, a não querer, né? Porque Jesus está voltando, né? Afinal, eles acreditam. E não tem mais profissionais de saúde, né? Para ajudar umas às outras, né? Porque eles querem ficar em igreja, né? Não tem mais
profissionais da saúde, onde precisa mais, não tem. Tem mais gente na igreja, né? Alienado nas igrejas. E por isso que não fica a favor a medicina, né? A favor a ciência. E fica mais a favor a religião, né? E religião não é tudo, né? A religião não é tudo. Aí eles acham que a religião ajuda eles. Mas na verdade o que ajuda é a ciência, a medicina, né? E não religião, Bíblia. Estudante do 4º e 8º ano do ensino fundamental. Então tu vê, o brasileiro evangélico, né, cristão, a maioria do brasileiro é evangélico cristão, ele tá aqui tá abaixo da média dos piores do ranking, cara. Fica entre os piores do ranking global de matemática. Galera, olha isso aqui, ó. O Brasil fica entre piores desempenhos em ranking global de matemática. De 58 nações, o Brasil ficou em 55º lugar. Porque a religião tira o interesse, né, das crianças, das pessoas estudarem, ser mais inteligente, ter um pensamento crítico, estudar, aprender outras coisas diferentes, né? Porque pessoas religiosas, fanáticas religiosas, só vai querer saber de Bíblia, só vai querer saber de Jesus, vai querer só saber de volta de Jesus, só vai querer saber de música, só vai querer saber de quê? Alienar outras pessoas, porque era isso que eu fazia quando eu era religiosa, né? Hoje eu tenho até vergonha de mim mesmo quando eu vejo essas coisas, porque se você tem sua religião, guarde pra você, não fica empurrando pra ninguém. Ninguém é obrigado se você tem uma religião, guarde pra você, siga você, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar seguindo o que você segue, entendeu? É particular, é pessoal de cada pessoa. Agora, o que a gente vemos é as pessoas empurrando religião, fanatismo religioso em escola, em todo canto, incentivando as pessoas a acreditarem na mesma alienação, na mesma mentira que eles, que estão sendo enganados, né? Então eu tinha vergonha de mim mesmo quando eu ficava incentivando as pessoas a acreditar e seguir o que eu seguia. Eu era desse mesmo jeito, eu era, entendeu? Mas hoje eu tenho vergonha de mim mesmo quando eu vejo essas coisas, sabe? Dá nem pra acreditar que eu cheguei a cair nessa. Caralho. Ó, PISA 2022. Por que o Brasil está nas últimas posições em matemática, ciências e leitura? Agora pensa aí, você leva o seu filho para a escola pública, ele deveria aprender português, matemática, ciência. Mas se eles não aprendem nem o básico, nem falar nem português, nem o português básico, imagina, por quê? Porque dá alienação religiosa, né, que atrapalha. Porque o governo quer cada vez mais as pessoas mais burras religiosas, entendeu? Quer que as crianças já cresçam aprendendo ciência, geografia e outros livros mais importantes e real, né? Quer que as crianças sejam religiosas para ficar mais burra e fanática, dar mais dinheiro para a igreja, para o pastor, né? Aprender as questões básicas já não aprende, já não tem investimento suficiente em educação, mas agora, além de tudo isso, seu filho vai aprender sobre criacionismo bíblico nas escolas, né? Sobre Bíblia. Isso aí ele vai aprender. O futuro da nação brasileira... Gente, a Bíblia não é um livro que é adequado para poder as crianças e as pessoas aprenderem nas escolas. Um livro que ensina várias coisas horríveis, se você pegar para ler, né? Coisas absurdas, incentivando muitas coisas que você nem imagina, que nos outros vídeos meus aqui eu falo, né? Que é contra a mulher, contra o LGBT, contra homossexuais, né? E eles ainda ensinam, quer passar para as pessoas acreditar que tem a cura gay, cura homossexual, né? Fazendo com que as pessoas acreditem que a religião cura essas coisas, sendo que não é a vontade, não é a escolha delas, ela simplesmente nasce, já, né? É sombrio, é terrível, né? A gente tá cheio aí de uma geração nem que não estuda e não trabalha,
o Brasil não se desenvolve na questão industrial. O poder e riqueza estão acumulados nas mãos de poucos e eu, sinceramente, estou extremamente preocupado com isso aqui, tá? Muito preocupado. Eu quero até... Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião aqui de vocês nos comentários, que eu vou ler. Se inscreva aqui e até o próximo vídeo. Tchau.